Joana Vecchia, uma jovem executiva de RH que teve uma carreira exemplar e por onde passou teve crescimentos meteóricos e alcançou a cadeira de diretoria com menos de 15 anos de experiência. Executiva e mãe, ela vem aqui no Executive Talk nos contar um pouco de sua trajetória e como equilibra a vida corporativa e a maternidade. Espero que gostem! Olá pessoal, está começando mais um Executive Talk e hoje eu entrevisto a Joana Vecchia, que é diretora de RH para a América Latina, com foco em experiência do colega. Joana, quero te agradecer por ter vindo aqui, tenho certeza que você tem muito para agregar e é um prazer revê-la, né? Eu que agradeço, Joel, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, me sinto honrada. Espero que eu possa contribuir aí também com a nossa conversa. Não tenho dúvida. Bom, eu começo perguntando sempre quem é a Joana, né? Me dá um resumo de quem é você, conta pra gente. Onde estou? Quem sou eu, né? De onde vem? Bom, eu sou a Joana Vecchia, como você trouxe, né? Eu sou baiana de Salvador, o sotaque não vai negar aí na nossa conversa. Eu sou formada em psicologia, hoje pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. E eu gosto de mencionar isso porque foi uma formação assim, muito rica, Joel, fora da minha zona de conforto, da minha cidade. Fui para o Vale do São Francisco fazer psicologia, ali a região de Juazeiro, Petrolina, não sei se todo mundo conhece, mas foi sensacional ter essa formação, ampliar aí minha visão de mundo. Estou aqui em São Paulo há aproximadamente 14 anos quase já, nesse mundo aqui de São Paulo, louco, frenético. Saio da Bahia, mas a Bahia não sai de mim, então tenho um pouco aqui da baianidade. E, enfim, sou hoje uma profissional de RH, mas ao mesmo tempo eu gosto de dizer que eu sou mãe da Liz, mãe da Cora, sou mãe espiritual do Dante. Talvez me emocione bastante aqui nessa conversa. Imagina. Mas sou casada com o Diogo, super parceiro na minha vida, que também me apoia muito na minha carreira. Enfim, adoro carnaval, adoro samba. Hoje gosto de rock, por causa do meu esposo também. Samba rock, a gente faz uma mistura boa. E é isso, gosto muito de inclusão, diversidade, trabalhar com pessoas mesmo na organização, então acho que isso é o que me motiva, o que me dá propósito aí também de seguir a carreira. Legal. Eu sempre pergunto também como é que foi a trajetória, né, do executivo que vem aqui e você, a gente se esbarrou algumas vezes, eu costumo dizer que você tem uma importância muito grande no desenvolvimento da minha carreira. Porque o Red Hunter, ele começa ali em recrutamento e seleção, né, com esse foco de forma complexa, e algumas empresas contratam, né, o Red Hunter para fazer parte do seu time de Talent Acquisition, de repente ele vai para o RH, como aconteceu com o nosso amigo Rodrigo Costa, que veio aqui já, começou como Red Hunter e hoje está no RH de empresa. Sim. E eu não tinha muita certeza, porque eu sempre gostei de consultoria, e tinha um perfil voltado para relacionamento com cliente, comercial e tal. E uma vez vocês me chamaram para uma entrevista, vocês estavam no AIG, AIG Seguro. Você olhou assim e falou, você tem certeza que você quer isso? Eu olhei o escopo, eu falei... Veja bem. Eu falei, todo dia eu aprendo algo diferente no sentido de várias indústrias, vários mercados, né, como Red Hunter. Ali eu dei uma balançada, aí eu continuei como Red Hunter, acho que depois de 2 anos, 3 anos, você foi para o HG. E você me entrevistou de novo e você falou assim, Joel, você é tão mais comercial, não sei o que, isso aqui, cara, né? Muito mais processual e não era muito meu perfil. Ali me deu um clique e eu falei, não, realmente eu quero consultoria. E eu nunca saí disso, porque eu lembro dessa conversa, que eu tomei aquela decisão naquele momento. Então, eu esbarrei um pouco na sua trajetória, mas a sua trajetória, ela é muito interessante, né? Ela é bem linear, escadinha. Então, eu queria que você contasse, né? Como é que foi a sua trajetória para você chegar nessa cadeira de diretora América Latina? Legal. Não foi tão linear assim, Joel, né? Olhando de fora, parecia uma escadão. Tem aquela expressão, todo mundo vê as pingas que eu tomo, não vê os tomos que eu levo, né? Isso é verdade. Mas brincadeiras à parte, acho que eu sempre quis fazer psicologia, isso foi uma certeza. E na psicologia, eu tinha aquela convicção de que
talvez eu pudesse ir para o mundo corporativo para impactar a vida das pessoas, mudar também um pouco da realidade, que todo mundo fica com aquela visão, nossa, o mundo corporativo é cruel, um puxando o tapete do outro e tudo mais. Então, eu gosto de fazer essa alusão também à minha formação, né, à minha universidade, porque eu comecei lá também ainda em 2006, 2007 mais ou menos, entrando numa área de RH, que seria o foco inicial aí no recrutamento e seleção, na época fazendo o processo seletivo para fazendas de agricultura irrigada lá na região, sabe? Contratando todo tipo de perfil que você imaginar em fazendas, fazendo treinamento e desenvolvimento também para safrista, para o pessoal do campo, assim, de diversos treinamentos e tudo mais. E ainda que eu tivesse, mesmo na faculdade, passado por estágios, por exemplo, como Delegacia da Mulher, que foi algo que eu também tive bastante experiência de trabalhar com violência contra a mulher, e foi bem, bem forte esse estágio. Em educação, né, escolar, trabalhando também com jovens, de projeto de vida e tudo mais, hospitalar e clínica. Sim. Tive uma passagem também por CAPS, né, que a gente chama de Centro de Atenção Psicossocial. O bichinho do RH me mordeu, sabe? Todo mundo falava, mas Joana, RH, mundo corporativo, psicólogo, o que você vai fazer? Eu ia te perguntar, porque normalmente quando você vai para uma faculdade de psicologia, não necessariamente você pensa em ser RH, né? Eu ia te perguntar isso também, mas tá me contando. Eu não estava completamente moldado, mas eu falava, gente, me intrigava essa questão de o que um psicólogo pode fazer numa empresa, né? Eu acho que essa amplitude de visão que a psicologia nos dá, com certeza me apoiou muito. Então, comecei lá ainda na faculdade. Depois de ter passagem por vários estágios, o meu estágio final foi, de fato, em RH, nessa empresa que eu fazia o recrutamento e seleção para diversas fazendas super grandes na região, que exportavam uva, manga para o mundo inteiro, assim, lá do Vale do São Francisco, né? Muito próximo ao Rio São Francisco, com agricultura irrigada e tudo mais. E comecei a me encantar por tudo isso, assim, pela dinâmica mesmo das pessoas na organização, né? Desde o recrutamento e seleção até essa coisa do desenvolvimento, do treinamento, como as pessoas se interactuavam ali, né, naquele contexto e que, de alguma forma, isso me brilhou muito os olhos. E aí, eu tive a oportunidade, óbvio, também reconheço aí os meus privilégios, de alguma forma, de fazer um intercâmbio no Canadá. Legal. Que mudou a minha vida completamente, Joel, porque foi lá que eu conheci o meu marido, inclusive. Olha só. Achei que ele era canadense, tá? Comprei gato por lebre. Como assim? Começaram a conversa, ele inglês? Eu falava baianglês, né? Pra ele, eu falava, how are you? What's your name? E ele totalmente fluente. Ele falando inglês. Eu fiz, nossa, canadense, vou ficar aqui, né? Pegar o green card. Não, golpe. Mas golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. E aí, ele falava muito, nossa, você não tem interesse de ir para São Paulo? E eu falava, putz, realmente São Paulo, para mim, seria um super leque de oportunidade. Sim. De, por exemplo, fazer uma especialização. Pensava em mestrado, na época, em psicologia organizacional, porque a minha faculdade teve um foco muito direcionado para essa parte acadêmica. E aí eu falei, putz, realmente pode ser uma parte interessante para São Paulo agora, na minha carreira, no meu movimento, assim, né, de recém-formada e tudo mais. Então, juntei o útil ao agradável. Vim para São Paulo, estávamos namorando ainda, né, e eu conheci algumas amigas em RH, que inclusive me indicaram para as empresas, que foi onde eu fui começando aqui também, numa super agência de emprego, né? A gente fala consultoria, mas na época Você começou em consultoria? Comecei em consultoria, chama Luandre. Ah, eu lembro dessa. A Luandre, era uma agência de emprego. Agência de mesmo, emprego, né? mas Sim. que era uma consultoria pra gente, né? E eu estava nessa época na unidade da Faria Lima, ali também, porque a gente trabalhava ainda que com vagas de volume, trabalhava também com posições de mid-level, executivas ali na Faria Lima. Então, a Luandre super me abriu portas em São Paulo. Sou super grata, assim, por todo mundo que cruzou o meu caminho, né? E foi me dando super feedbacks. Isso? É bom saber um pouquinho da... Foi em 2010. 2010. 2010, na Luandre, que tudo foi começando. E aí, eu não ia conseguir fazer o mestrado em São Paulo. São Paulo, um custo de vida super alto. Vou fazer uma pós-graduação que pelo menos eu consigo trabalhar, me manter de alguma forma e seguir nos estudos até para eu, de alguma forma, me especializar, né? Sim. Que eu estava
com a psicologia crua, que, óbvio, me deu uma super bagagem, mas não tinha essa expertise de RH e tudo mais. Então, eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, que super também me abriu o leque. Onde você fez essa? Na FIA. Na FIA eu fiz também. Você fez na FIA Você também? Era da turma, qual turma que você era? Eu era da turma 12. Eu era da 13. Não acredito, eu fiz Joel. em 2012. Jura? Eu era da 13. Fiz com o muito Joel legal, Dutra, Joel André Dutra. Fischer, a Tânia Casado. Olha Nossa. só, a gente se encontrando quase de novo Foi aí. sensacional. Era no meio da semana, né? Terça e quinta. Era. Legal. Tinham essas turmas ali, né? Pinheiros. Mudou agora pra Berrine e tal, não é mais, mas era muito legal. Foi sensacional. E eu acho que a pós-graduação não só desenvolve a gente tecnicamente, né? Você começa a ver outras teorias, abordagens e tudo mais. Mas um network incrível. Você foi uma daquelas que começou numa empresa e foi parar na empresa do outro no final do curso ou não? Não, mas eu mudei de empresa nesse contexto. Porque eu mudei da Luandre para a IG Seguros nessa época. Que aí eu fui sondada pelo mercado. Na época a IG ainda estava como Chart Seguros aqui em São Paulo. Então, fui para a carreira de RH em empresa, né? Legal. Saí da consultoria, agradecendo a Luandre pelas oportunidades e tudo mais. E a IG foi, assim, uma baita escola, Joel, de colocar em prática o que eu já tinha visto, né, na faculdade, o que eu já tinha vivenciado da pós e tudo mais, mas com uma outra abordagem agora, que era uma empresa multinacional. Eu tinha tido a minha experiência do Canadá, né, que eu te falei, que mudou a minha vida. Quanto tempo você ficou no Canadá? 6 meses. 6 meses. 6 meses eu estudei e trabalhei no Canadá. Não trabalhei na área, né, mas trabalhei até para me manter lá no Canadá. Eu não tinha terminado a faculdade, então eu precisei voltar para entregar TCC, me formar e tudo mais. Mas depois que eu me formei, eu já vim direto para São Paulo e fui seguindo esse caminho. Legal. Eu sei que eu tô tentando fazer o long story short, mas é difícil, Joel, não é difícil, porque vai vindo o filme na memória. Não, é interessante. E aí a IG super me abriu, de fato, muitas oportunidades. É, assim, uma empresa que eu tenho muito carinho até hoje. Várias pessoas que eu conheci, que eu cruzei lá. O Rodrigo Costa, inclusive. Eu ia te perguntar, você conheceu ele lá? Conheci lá. Legal. Nossa, um mentor de vida, assim. Ele foi o meu chefe lá, meu gestor, meu líder. Super mentor. Querido, mentor de vida. Trabalhei com ele, com Anderson Guia, Nélia Soares, Alessandra Valese, que hoje está também em outras... acho que está na Michael Page, hoje está em outras empresas. Seguiu bem. Seguiu. A Nélia Soares continua lá. A Nélia é ativo fixo da IG hoje. Não pode sair. Mas também uma querida, assim, uma inspiração para mim. Então, a IG me deu muita oportunidade, de fato, estava na área de Talent Acquisition, né, de recrutamento e seleção, mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para o headquarter da IG em Nova York para fazer treinamento que eu depois facilitasse aqui para as lideranças no Brasil, sabe? De entrevista por competências e uma metodologia super boa que chamava BBSI, né? Behavior Based Structure Interviewing. Olha que chique! Começou ali já, né? Essas siglas. E aí, foi sensacional e, ao mesmo tempo, recebi também uma oportunidade na IG, e que é legal mencionar isso, até pela posição atual Latam, de ter tido um short assignment na Colômbia por 6 meses, assim, numa área que era o Shared Services da IG na América Latina, né, onde a gente ia trabalhar ainda com foco em Talent Acquisition, em recrutamento de mais ou menos umas 600 posições nesse período que eu estava. E você tinha que ir para lá. Que eu tive que ir para lá e liderar uma equipe colombiana. Foi ali que você aprendeu o espanhol? Praticamente ali, Joel. Tem uma outra história com você também. Praticamente ali. Eu precisei dar um booster, assim, porque, na verdade, o meu time... Poucas pessoas falavam inglês, que era o que eu tinha aí de background, e ninguém falava português, né? Então, eu teria que me virar para, de fato, falar espanhol. E um espanhol que, de fato, eu negociasse, que eu engajasse, que eu, de fato, liderasse a equipe naquele contexto. Entrevistasse as pessoas, o executivo, tivesse na reunião aí com as altas lideranças no Shared Services. Foi total intensivão, assim. Agradeço também a um professor de espanhol da época, que foi incrível, foi o Juan Carlos. Ele me, assim, alavancou no espanhol em 6 meses. Vamos, Juan, preciso. O Rodrigo fez comigo na época também o curso de espanhol. Ele fez também? Olá, que tal? E na época a gente achava que o portunhol era, vai nos salvar. E não foi, Joel. A gente precisou mesmo, assim... entender, né, do espanhol. E lógico que um short assignment, quando você está no país mesmo, né, da língua,
ajuda bastante, Pelo menos né? você teve a chance de aprender o espanhol com o espanhol da Colômbia, que dizem que é bem limpinho, né? Super Melhor claro, do que foi qualquer outro na ótimo. América Não, do meu Latina. professor era peruano, que foi bom de entender. E lá na Colômbia, super claro. O Super pessoal claro, né? muito paciente com a gente. Não deixei de estudar 1 minuto também, né? Eu tava lá no short assignment, mas tinha professor e tudo mais. E ia pedindo também aí ajuda, feedback pro meu time, pra gente conseguir fazer o trabalho acontecer e eu lá no espanhol. Então a IG super abriu portas, Joel, e foi assim, incrível. Tem um outro baiano que fez isso também, igualzinho você. É mesmo? Wagner Moura. Ah, Pra fazer o Pablo Escobar. olha só, nossa. Ele fez o intensivão, senhora. né? Nossa, sou fã. Você viu ele falando disso, né? Fã, e ficou incrível Fez em um Narcos, intensivão né? em espanhol, ele ficou 6 meses lá, nem levou a família pra aprender pra fazer. E agora você falando igualzinho, quase a mesma. Sim. Coisa de baiano isso, né? Coisa de baiano, vai atrás, filho. Baiano não nasce estreia, né? Que dizem, mas vai atrás, corre, dá um jeito, põe a baianidade na goa e vai. Missão dada e missão cumprida. Exato. E aí, o que aconteceu? A IG começou a ter algumas reestruturações na época de operação. Eu me lembro que o Rodrigo se movimentou, e olha que bacana também, o Rodrigo foi para Monsanto na época e me convidou para fazer parte do time dele na época temos em recrutamento. Temos um negócio aí. Olha só. Eu fui também convidado para essa vaga. Não sei se, acho que eram 2 vagas, alguma coisa, mas eu não fui porque não tinha espanhol. Olha só. Eu tinha inglês, eu tinha experiência, Joel. fiz a entrevista com ele. E aí, quem passou? Joana. Mas enfim, né? Mas eu passei para uma das vagas. Nem foi a que era para trabalhar direto com ele. Era uma vaga em sourcing de América do Sul na época. Porque a Monsanto tinha operação no Brasil e em outros países da América do Sul. E foi Mas você passou só para me lembrar de falar assim, teu lugar não é aqui. Por favor. Né? O teu lugar não é aqui. Fica aí em Você conselho vê que é melhor. Como a gente marca as pessoas sem nem saber, Joel. A gente nem sabe. Né? Pode nem aprontar. Total. Falei, não, por favor, Joana. Então, bom, e aí, depois disso, fui para Monsanto, fiquei um tempo mais o UHG, que era o United Health Group na época, que comprou a Mil aqui no Brasil. Tinha me sondado ainda na época de AIG, eu quase por um triz fui direto para o UHG antes de passar pela Monsanto, mas na época eles fizeram uma proposta para ser, sei lá, um gerente terceiro. Eu tinha acabado de casar, falei, não, preciso de uma certa estabilidade aí. Então, fui para Monsanto, mas depois, ainda na Monsanto, o UHG me convidou novamente, dessa vez para uma vaga mais efetiva, e eu fui com a cara e a coragem também para liderar um time lá, a princípio de 10 pessoas, em uma das divisões, que era a Optum. Era uma health tech, para trabalhar com toda a parte de tecnologia, atendimento para empresas de saúde. Então, a Mil, América, serviços médicos eram atendidas aí pela Optum nessa perspectiva de tecnologia e call center e tudo mais. Então, foi super bacana. E aí, fui crescendo também no UHG de forma bem interessante, porque eu tive, assim, pessoas muito inspiradoras também que, além de terem me apoiado, me ajudaram muito no meu desenvolvimento, me acolheram aí na carreira, eu digo também. E aí, de lá, eu passei depois a ser gerente das 3 operações de recrutamento, então, tanto para a Optum, quanto para a Mil, quanto para o Américas. Foi sua primeira experiência em liderança aí, já na UHG ou não? Na Monsanto. Na Monsanto, a sua primeira experiência como líder. Né? Eu tinha tido a experiência de liderança na AIG, lá na Colômbia, e no Brasil, com uma pessoa abaixo só no time. Legal. Na Colômbia, eu tinha 4 ou 5 pessoas na estrutura, porque uma delas era mais a parte administrativa, mas reportava indiretamente para mim. Então, a minha experiência de liderança começou na IG, mas foi mais robusta e estabelecida no UHG. Na Monsanto não tínhamos time, era de fato uma posição mais de consultor ali, reportando diretamente para a diretora na época, mas não tive time. O que antes de eu sair da Monsanto foi interessante é que eu fiz a gestão de uma pessoa com deficiência na época, que para mim foi incrível. Eu fiz o desenvolvimento, acompanhei toda a parte de crescimento também dele na organização, a gente ficou amigo depois, e foi para mim, óbvio, além de propósito, uma causa que me identifico muito, foi algo que me fez crescer também, entender um pouco dessa necessidade. Mas, Joel, realmente liderança na veia de pessoas, né? Porque eu acho que ao longo do caminho a gente tem liderança por influência, liderança, enfim, de engajar, conectar com outras pessoas, mas foi muito mais no HG, certamente, porque aí na Optum eram 10, depois 12 pessoas,
Depois, quando eu estava já na operação inteira de Talent Acquisition, eram umas 70 pessoas. E depois, na direção, que aí já foi um outro crescimento em UHG, de Talent Acquisition e Development, eu cheguei a ter 98 pessoas no time. Então, foi assim... incrível, experiência sensacional, um MBA de vida praticamente, porque foi bem no contexto da pandemia que isso aconteceu. E, enfim, foi incrível. E lá foi que eu tive, de fato, essa ascensão por todo o contexto. Era, de fato, uma empresa super complexa, de 40 mil funcionários no Brasil. Muito grande, né? Muito grande, tem 300 mil no mundo, né? O maior provedor de saúde e bem-estar do mundo, que é o United Health Group, americano também. Mas foi lá que, de fato, a carreira veio ganhando uma musculatura maior com tudo isso e que, de fato, me fez também chegar até a posição hoje, né? Que aí, na saída de lá, eu tive essa agora oportunidade de estar nessa estrutura de experiência do colega para a Latam na EIO. Então, foi sensacional. Uma curiosidade que eu tenho é que, assim, não é fácil você... crescer na carreira, subindo, galgando posições de lideranças. Essas posições são muito desejadas o tempo todo. Então, a concorrência deve ser muito forte. E você consegue fazer isso, pelo menos vendo de longe, de uma forma muito natural. Qual que é o seu segredo? Né? Deve ter inteligência emocional, relacionamento, né? Tudo um pouco e muito senso analítico. Para você poder fazer da forma que eu enxerguei de longe a tua carreira subindo e você muito bem visto nas empresas. Quero saber esse segredo, sério. Como que você faz isso? Com esse sorriso no rosto, que quase sempre eu te vejo assim. Uma receitinha de bolo, né, Joel? Assim. Não, só um cheirinho, né? Não dá para contar tudo. Ai, Joel. Joel, o que eu posso dizer é que eu sempre mantive a minha essência, assim, muito conectada aos meus valores mesmo, ao que eu acredito, né? Eu sei que é um desafio, né? Muita gente acha que quem é de psicologia ou quem está em RH geralmente abraça a árvore, né? Sim. E não se preocupa com negócio, com processo, com número, com análise e tudo mais. Então, eu sempre tentei conciliar uma coisa com a outra, porque eu acho que o negócio é fervoroso, assim, independente do segmento que a gente atue, né? O bom do RH é isso. Acho que você tem uma versatilidade de trabalhar em diversos segmentos, diversas indústrias, com pessoas. E todas as empresas são feitas de pessoas. Até que inteligência artificial nos substitua, e olhe lá, se é que vai conseguir, né? Serão feitas de pessoas e que se conectam, que interagem entre si, que têm fortalezas, que têm oportunidades, que têm desafios. Então, acho que sempre mantive a minha essência. Não é muito fácil lidar mesmo nesse contexto corporativo, né? E vou te falar, sendo mulher... de alguma forma sendo jovem, né? Com essa cutis aqui. Que queria... Eu até queria ter mais rugas, sabe? Assim, para ter mais credibilidade em algumas situações, porque isso, de alguma forma, já foi barreira na minha vida. Foi barreira... então isso aqui é curioso, né? Foi super barreira. Na Colômbia, nossa, o que essa menina veio fazer aqui? O que essa menina brasileira quer fazer aqui? O que ela quer? Tipo, não deixava nem falar, sabe? Eu tinha que... Mulher estrangeira e nova. Você entendeu? Nem era mãe na época. Agora, então, já tem mais uma cereja no bolo. Mãe de 2. E aí? Então, assim? Então, eu acho que é muito isso. Tipo, sempre muito conectada à minha essência. Graças a Deus, com super apoio aí da minha família, né? Da minha rede, vamos dizer assim. Como eu falei, foi super importante ter também uma pessoa que estivesse ao meu lado me apoiando e vai lá, a gente tá junto e se joga. Então, acho que o segredo foi muito isso. E, lógico, de fato, com bom humor e sentir prazer no que faz, né? Eu acho que eu tive recentemente numa palestra do Rancharan, que ele trazia muito isso. Faça do seu trabalho um hobby. Eu vou justificar, porque também não é para ser, né, piegas de falar, eu trabalho é um hobby. Não, você trabalha porque você trabalha e precisa, de alguma forma, também, sei lá, gerar resultado e tudo mais. Mas ele trouxe de uma forma muito sutil e muito sublime de que faça algo que te faz feliz, que aí você vai fazer isso incrível, assim, né? De forma fluida, leve
e vai galgando, crescendo com propósito. Se não tiver propósito, não vai, né? Exatamente. Porque não vai ser fácil, não vai ser só prazer. Não então, por trás tem que ter um propósito. Exato, exato. Eu adoro a Mafalda lá da Argentina, né? Tive algumas oportunidades de ir e ela trazia uma frase: a vida é linda, o mal é que as pessoas confundem linda com fácil, né? E verdade. que não é tão fácil assim, mas é lindo. Então, a gente vai atrás e com certeza, um livro recente também do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, também me ajudou muito. Eu falei assim, putz, qual que é o meu porquê? Qual que é o meu propósito, né? Pra que eu tô no mundo? O que eu tô fazendo aqui? Então, eu Isso vejo faz muita gente muito... tomar decisões, né? Sair de cima do muro, né? Nossa! Começar pelo porquê. E quando eu penso na minha trajetória, em tudo que eu vi, que eu vivi, minha criação, minha família, tudo mais, eu acho que tem muito esse propósito também de conectar pessoas, sabe? E conectar pessoas aos seus propósitos e tudo mais. E isso nas organizações é muito possível e necessário, né? A gente sabe que tem muitos desafios, tem entrega, tem resultado, tem cobrança por receita, pelo que seja, mas no final do dia são pessoas, Joel. Sim. Eu acho que se você tem um propósito por trás, te faz ser resiliente no sentido de que várias empresas, não sei se foi o caso de algumas passagens que você teve, mas várias empresas te contratam para você executar uma mudança, trazer mais abertura, diversidade, seja lá o que for, trazer o RH mais para dentro do negócio. E a partir do momento que você está lá, eles falam, não pode mexer aqui, não pode mexer ali, não pode mexer aqui. Se você não está com aquele propósito de falar, não, uma hora eu vou fazer, que ainda tem. Diminuiu bastante. Inclusive, a própria FIA é uma fábrica de gente que abre a cabeça, né, dos seus alunos para você entrar nas empresas mais voltado para o negócio. Mas eu falei até em um dos podcasts, eles estão criando ali um exército de gente que vai encontrar uma resistência, um portão enorme para a gente ficar batendo, e não para chegar transformando bonitinho e tal, né? E sim ficar, não, vamos transformar, né? Se você não tem esse propósito, fica complicado. Né? Que não dá para ver como o mundo de Alice, né? Acho que eu já fui muito poliana, muito, no começo da carreira, e recebia de todas as lideranças, Joana, veja bem, o mundo não é assim, sabe? Cor de rosa. Eu, não, gente, mas veja bem, as pessoas, né? Balde de água fria. As pessoas não gostam de mudança. Então, João, eu fui aprendendo a dançar conforme a música também. Beleza? Então, é para falar de negócio, deixa eu aprender sobre o negócio, deixa eu entender, deixa eu ver números, né? Psicólogo não gosta de número, não. A gente usa muito número, a gente não passa o dia inteiro em planilha de Excel, mas a gente usa muito planilha de Excel e dashboard e tudo mais para ser estratégico e apoiar as lideranças nas tomadas de decisão, que no final do dia também é tudo relacionado à tomada de decisão. Como é que a gente, enquanto RH, influencia para isso acontecer? Mas a questão da essência e dos valores, e tem, por exemplo, o Barrett, né? Da organização feita por valores, eu ainda acredito como algo que é consistente, né? E sustentável e duradouro. Porque eu sei que negócio é negócio, resultado é resultado, pressão é pressão, receita é receita, o RH precisa estar alinhado, óbvio, né? Mas o RH não pode esquecer que a gente está falando de pessoas. Sim. Né? E você joga limpo. Porque isso que você está me falando, você falou na minha frente. Olha, aqui o dia a dia não é fácil. É assim. Você vai ter que colocar a cabeça no processo e tal. Como é que vai ser para você? E aí? Temos um exemplo já de que você não está sendo, né, falando só para inglês ver. Realmente é uma experiência sua. Cultura também nas empresas é isso, Joel. Acho que as empresas precisam mostrar qual que é o atributo da tua cultura, né? Para saber se tem pessoas que estão interessadas ou não em, de alguma forma, adquirir a sua marca, né? A marca empregadora nesse contexto. Então, aqui é uma empresa mais orientada a resultado, né? De, sei lá, curto prazo, com pressão, enfim, é assim. Você tem interesse de vir? Então, você já sabe desde o início, né? E aí eu trago de novo a psicologia, porque você faz um contrato psicológico com a empresa. Então, a partir do momento que o seu contrato psicológico está setado, você sabe que vai ser assim, o que vai acontecer, o que vai ter e tudo mais, eu acho que você fica muito mais tranquilo, entre aspas, de fazer o teu trabalho alinhado à cultura daquela empresa, né? Sem dúvida. E em algum momento esse contrato psicológico pode ser revisto, porque muda a estrutura, muda a área,
tem transformação geral, né? A gente vive nesse mundo agora que é inconstante. Então, como é que a gente faz toda hora, né? Praticamente. esse movimento acontecer? Exato. Você mencionou, agora você é mãe, né? Então, eu queria ver como é que foi, né? Como foi para você essa experiência de equilibrar a maternidade e a carreira executiva? Como é que foi isso? Né? Equilibrar. É Ali, uma né? palavra, assim, desafiadora, mas não dá para dar conta de tudo, Joel, percebi isso. A gente faz o possível, né? Eu tive a minha primeira filha no UHG e foi um marco para mim, porque na época tinha uma gestora já que eu super me inspirava, incrível. Até hoje eu vejo ela assim como alguém que eu falo, caramba, quero ser essa mulher, sabe? Quero ser essa líder e tudo mais, muito inspiradora para mim. E eu fiquei super nervosa, assim, de falar, meu Deus do céu, tô grávida, como é que eu vou falar para ela agora que eu fui recém-promovida a gerente sênior de uma estrutura que eu vou ter uma média de 70 pessoas aqui para gerenciar, né? Para liderar, com toda a pressão do negócio, área da saúde, aquele contexto, assim, insano da gente fazer, tipo, uma média de 1.000 vagas por mês na área da saúde, com enfermagem, com técnico de enfermagem, médicos de família, etc. e tudo mais. Nada fácil. E estou grávida, né? Terei aí esse tempo fora do mercado, digamos assim, né? Então, eu tive one-on-one com ela, e aí no final da reunião, eu falei assim, olha, Andréia, eu preciso te contar uma coisa. Ela, que foi, Joana? Eu fiz, Andréia, tô grávida. Ela, Joana, que demais, parabéns, isso é uma bênção, meu Deus, eu achei que você ia pedir demissão. E quando ela fez aquilo, eu falei assim, nossa, ela, mulher, líder, mãe, inspiradora, tá me dando esse baita Deu apoio. exemplo, né? Nossa, Joel, eu me emocionei, né? Falei assim, Andréia, muito obrigada. Tipo, tive a minha gravidez super tranquila, foi incrível, o time super me apoiou. Veio a Liz, maravilhosa. E Andréia, Joana, toma o teu tempo. Tive minha licença maternidade. Andréa Norfini. Andréa Norfini. Um beijo pra Andréa Norfini. A gente já se falou. Um beijo, Andréia. Né? Ó, super líder. Líder maravilhosa. Muito bem vista no mercado. Inspiradora, inspiração total, assim, pra vida. Legal. E aí, naquela época, a Andréia falou assim, Joana, pelo amor de Deus, vai, né? Se cuida, curte a sua gravidez, curte a sua filha, depois volta. E a Andréia foi tão louca na época, Joel, que quando eu tava voltando de licença, eu falei pra ela, olha isso, olha esse marco da carreira. Eu falei assim, Andréia, acho que não vai dar pra mim, não vai rolar. O HG é muito longe da minha casa, isso antes da pandemia, olha isso, né? Ninguém nem pensava em home office, aquela coisa, parece século passado, né, Sim. Joel? Mas assim, muito longe da minha casa, vou demorar quase 2 horas para chegar aqui, tô com uma filha pequena, bebê, participei de um processo seletivo agora, recentemente, do lado da minha casa, uma empresa lá em Anguera, uma empresa gigantesca. Posso falar aqui, porque talvez hoje já tenha até um voodoo do meu nome lá na empresa, mas que foi a Siemens. A Siemens, uma baita empresa, baita oportunidade. Conheci o time, conheci a diretora na época. Fui participar do processo, falei com os globais. Falei assim, é isso. Tá aqui do lado da minha casa. Era uma posição também de liderança, gerência de Talent Acquisition na época. Vou pra Siemens, tá tudo tranquilo. 10 minutinhos, estou lá na Siemens. Venho pedir demissão, Andréia, antes de voltar da licença maternidade. Eu falei, Andréia, veja bem, eu quero te agradecer demais. Você foi, assim, minha inspiração, minha liderança. Mas não vai rolar, Andréia. Tô com filho agora, outra realidade, outro momento. Ela, o quê? Joana, você não vai pedir demissão de jeito nenhum. Você vai fazer exame médico para você voltar. Porque quando você voltar, você vai assumir a área de Talent Development. Eu falei assim, mas Andréia, eu não tenho experiência. O que eu vou fazer? Eu só sou de Talent Acquisition. Joana, não importa, você não tem experiência, mas você tem alcance. Quando ela me falou isso, Joel, eu falei, gente, essa mulher tá louca. Ou ela é mais louca que eu, né? Porque eu acabei de entregar documento, já tava com crachá, com tudo, para começar na Siemens na época. E eu falei assim, gente, será? Porque também na Siemens eu teria que me provar de novo, que recomeçar. Ainda que de uma área que eu tivesse total experiência, né? E óbvio, eu faria diferente, porque cada empresa tem um contexto diferente. Eu falei, gente, mas é uma baita oportunidade de uma transição de carreira
para tudo que eu também mais queria, Sim. assim, né? Que era ir para desenvolvimento, tinha um foco também em cultura, em inclusão e diversidade, uma parte de change management, learning development, treinamento e desenvolvimento, que eu falava assim, meu Deus, tipo, isso que eu quero, isso que eu busco também, sair um pouco do Talent Acquisition, porque eu já estava há 10 anos, quase 12 anos nesse contexto. E aí eu falei assim, André, você tem certeza disso? Ela, Joana, vem, só vem. Naquele momento assim, Joana falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer nesse contexto que eu admiro muito, Andréia, transito bem na organização, já conheço o time inteiro. Tinha tudo para dar certo. Em partes, porque eu não sabia nada de Talent Development na prática, né? Estudei muito, a FIA ajuda muito, a gente vê muitas teorias, muitos contextos, muitas metodologias, mas na hora H é outra coisa. O on the job, né? No 70, 20 e 10, eu já tinha o 20 e o 10 até relativamente bem estabelecido, mas o 70, mas vambora. Ela falou que eu tinha alcance. Acho que ela acreditou mais em mim do que eu mesma, sabe? Acontece muito isso, né? Nossa, Joel. E aí eu falei assim, tá bom, vou ver o que eu vou fazer, organizar essa rede, né, com a minha primeira filha e tal. E aí, Joel, falando de maternidade, depois da Liz, eu tive o caso do Dante, que foi o que eu falei aqui, né, que era mãe espiritual do Dante, ainda no HG, no contexto de pandemia. Na pandemia. Na pandemia, já... Na verdade, como diretora da área de talent inteiro, porque depois que eu tinha toda a passagem por Talent Acquisition, André, naquele período, me deu a oportunidade de Talent Development. Fiquei aproximadamente 2 anos, também com Development, com a parte de Learning, Leadership, tudo o olhar mais para essa questão de desenvolvimento, gestão de performance, trabalhar todo o modelo de competências do HG na época e tudo mais. Eu acabei assumindo de ponta a ponta a área, que a Andrea fez um movimento para uma posição de business partner de um dos nossos negócios mais robustos na época, e eu acabei assumindo a posição de talent inteira. E aí, nesse contexto, já com quase 100 pessoas, no contexto da pandemia, eu engravidei novamente. Eu falei, bom, agora tem um time pelo menos aqui. Depois de quanto tempo do nascimento da primeira? Da Alice? 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. Isso, a Alice foi em 2018... O caso do Dante foi mais ou menos 2020, ali 2020, entre 2020 e 2021. E aí, o que aconteceu? Pandemia, né? Que ninguém sabia o que ia acontecer. Eu engravidei, passei a gravidez em casa, todo um contexto. Cheguei a completar 32 semanas de gestação e tive uma perda gestacional nesse período. Por uma doença que eu já tinha ouvido falar, mas nunca imaginei que pudesse acontecer comigo, que chama pré-eclâmpsia. E a minha pressão, que sempre foi assim, de 10 atleta. por 7, 10 até relativamente baixa, né? Olha 12 por 8, 11 por 8, chegava a 10 por 7 em algumas situações, tipo pressão de criança, foi para 19 por 10. Minha vista embaçou, corre para o hospital, plantão médico, sabe? Coloca um monte de coisa. Na época do Covid, eu falei, meu Deus do céu, se for para o hospital, vou pegar Covid, o que vai acontecer com o bebê, comigo, nananã. E quando eu cheguei no hospital, os médicos, Joana, infelizmente, não tem nem como te falar isso, o coração do bebê parou de bater. Pô. E aí, na hora, eu desfaleci, Joel. Falei assim, meu Deus do céu, é um pesadelo, não é possível que eu tô vivendo isso. Comecei a pensar, meu Deus, será que é o estresse da pandemia, com o time, com tudo? Enfim, achei que ia morrer, porque naquele momento os médicos falaram também pro meu marido, ó, e ela tá correndo risco de vida. Na hora que eu desfaleci, né, eles já tinham dado a notícia do bebê, e a gente tem que estabilizar ela, que ela tá correndo risco de vida. Eles deram a notícia e você já desmaiou. Eu já desmaiei na hora. O meu marido que recebeu isso, você imagina isso, ele receber do bebê e de mim, e disse que é a doença de maior causa de morte materna do mundo. E eu falo, gente, muitas eu vezes não sabia é a mãe, da gravidade ou é o bebê. disso, né? Nesse caso, acabou sendo o bebê, mas quase foi a mãe junto. E eu fiquei 1 semana na UTI do hospital, recebendo sulfato de magnésio, enfim, lidando com tudo aquilo. Tinha acabado de montar o quartinho do bebê. No dia que eu coloco papel de parede, é até emblemático, simbólico isso. Acontece tudo isso. E eu estava numa empresa de saúde, contratando, como eu te falei, uma média de 10 mil pessoas no ano, no contexto da pandemia. Contratando junto com esse timaço, né, de Talent Acquisition, fazendo acontecer todo esse movimento de pandemia.
todo mundo remoto, naquele caos, que ninguém sabia o que ia ser, quando que a gente ia voltar. E aconteceu tudo isso, Joel. Super reviravolta de vida, né? Porque, querendo ou não, vivenciei assim, um luto que não é legitimado. Você não é órfã, você não é viúva, você não é... O que você é? Você perdeu um filho que nem nasceu. Pois é. Não é legitimado, não é reconhecido pela sociedade como tal, né? Acho que a gente ainda precisa muito se preparar para lidar com isso. E as empresas também, porque, de fato, acho que ninguém sabe direito. Você tem uma licença maternidade, você não tem, né? E eu no RH. O pessoal vai muito, né? Não dá para ir muito pela lei, né? Porque pela lei você tem um mês e volta, mas não dá para lidar com lei, com esse tipo de assunto. Você acabou de perder. A mãe já é mãe, né? A partir do momento que ela descobre que é mãe, né? Exato, mas sabe o que eu descobri? Que a partir de uma determinada idade gestacional, do peso do bebê, a mãe tem direito à licença maternidade de 4 meses. Pela lei. Justo. Pela lei. Se eu não me engano, a partir de 20 semanas, ou de 1,5 kg, alguma coisa assim, tem pela lei esse direito de fato, ter uma licença maternidade, que aí o médico precisa prescrever e o RH, no caso, precisa considerar como uma licença maternidade, até por questões de INSS, né? Todo o trâmite. Num período, na verdade, talvez por uma falta de conhecimento, né, ou de como lidar nessa situação, eu fui afastada por um auxílio-doença. Nada a ver, né? Então, foi uma coisa, assim, super emblemática também na minha vida, de ter que ir para o INSS, fazer perícia, mostrar o corte da cesárea, sabe? Mostrar a certidão de natimorto, coisas assim que você fala, humilhação. Não precisaria passar por isso, sabe? E aí, na época, eu falei assim, gente, não vou usar nenhuma carteirada aqui, mas eu, como alguém do RH, de um nível de liderança, que tem uma certa influência na organização, passei por isso, eu espero jamais que nenhuma outra mulher precise passar por isso, mas a gente precisa saber como lidar. Como uma pessoa num call center, assim, na ponta, como uma pessoa auxiliar de enfermagem na ponta, e não desmerecendo nenhum dos cargos, obviamente, mas que não tem, talvez, todas as informações e essa influência, passaria por uma situação como essa. É licença maternidade. É luto, Joel. É luto. E que talvez tenham pessoas que nem voltem mais para ativa, para a realidade, para tudo, porque é uma perda incomensurável. Sim, total. E não adianta falar, você é jovem, você vai ter outro. Você ainda tem tempo para fazer. Não é. As pessoas não entendem isso. Você não supera, nada você substitui, ressignifica aquilo ali. Então, tive todo esse contexto, esse movimento, uma mudança de vida, que calhou, obviamente, depois do meu retorno dessa licença, que eu tive a licença de 4 meses, um contexto em que o HG também estava se reorganizando, reestruturando. E aí calhou que, nesse contexto, eu também fui sondada pela Aon com uma nova perspectiva, um novo propósito, uma nova área, que era a área de Colleague Experience, para fazer esse movimento também de inclusão, diversidade, cultura, liderança, treinamento e desenvolvimento nesse contexto para a América Latina, que aí, de fato, seria uma oportunidade ímpar, assim, de tocar esses processos, esses projetos, essas ações no escopo maior de uma região, de América Latina. Isso foi quando? Isso foi início de 2022, em janeiro. Ano passado. Então, voltei da licença, fiquei até o final de 21 no HG, conversei muito com minha liderança na época, não era mais a Andréa tinha passado para o outro business, né, para virar business partner, mas conversei com o meu vice-presidente na época, expliquei também toda a situação do que tinha acontecido pessoalmente, né, como RH a gente precisava de alguma forma ter mais cuidado com isso. Conversei muito com ele, tentei entender das perspectivas, tinha a perspectiva de repente de você ter também uma abordagem global, uma abordagem enfim, trabalhar na região. A gente já estava trabalhando na região com projetos, por exemplo, de mentoria para mulheres, de liderança de mulheres também na região, de cascatear esse modelo de competências que a gente chamava de linguagem comum da liderança também no HG, incrível, e o meu time estava fazendo isso, e a gente tinha perspectiva e oportunidade, mas acho que a Aon veio com essa oportunidade de talvez uma nova porta se abrindo, sabe? Sim. Tipo, repensei muito, repensei vida, repensei carreira, repensei tudo.
que de fato foi aí uma baita reviravolta. Então, aceitei o desafio, aceitei a oportunidade e hoje tá aqui, Joel. Uau. Você perguntou de maternidade, como equilibrar. E na Aon, de 2022 para cá, eu tive uma nova filha, que é a Cora, que para mim foi meu bebê arco-íris, né, que a gente chama. Sim, uma nova chance, né? Exato. Depois da tempestade, né? Sim. Veio o Perguntei arco-íris. da maternidade, eu não esperava por essa, né? Olha Olha isso. Roller coaster. Não, desculpa, né? Ir Não lá é? e cá. E... Não, mas enfim, muito, é difícil muito resumir. importante. Difícil resumir, mas Cora é hoje também nossa razão de viver também, sabe? Assim, good vibes total. Nossa, tem que ser, né? Você tem que entregar isso para eles também, né? Os que ficaram, na verdade, Nossa. né? Até o que foi, gostaria que você mantivesse, assim, Aham. essa alegria. Aham. E aí, eu até ia perguntar se você ressignificou, na verdade, a tua vida e carreira após essa experiência, né? Imagino. Aham. Nossa, muito desafiador. E queria saber quais são os seus planos para o futuro, assim, tanto pessoal quanto profissional. Ô, louco, meu. Ó, tanto profissional. Né? Quais são os planos aí para você, para os próximos passos, né? Enfim, e o conselho que você poderia deixar para a galera que né, tem esses desafios pela frente e tudo mais. Legal. Muito bom. Nossa, João, a gente vai falando, né? Ficaria passa rápido, né? Você tem que fazer parte 2. Quando for assim, tem que voltar. O Rodrigo vai voltar, o André hoje vai vir aqui pela segunda vez, ó, já sabe. Olha só. Nesse momento, eu penso em me consolidar numa posição que seja América Latina mesmo, né? Para que a gente tenha essa troca multicultural. Eu gosto de... Além de usar os idiomas mesmo no dia a dia, porque não adianta você também, você fala inglês, você fala espanhol, tá, mas pra quê? No dia a dia não faz nada com isso, né? Não. Então, de usar realmente, de interagir com as pessoas, de ter esse mindset cultural mais ampliado, né? De trabalhar o que a gente fala hoje de growth mindset, de você ter esse crescimento. Tem muito jargão agora, né, Joel? Em RH, fazer um lifelong learning. Total. Assim, de manter aprendendo, se conectando a isso. Então, eu espero me consolidar em posições, assim, de América Latina, de preferência com liderança de pessoas para que eu possa trabalhar times e desenvolvimento. É algo que é um propósito grande para mim. Mas se não, pelo menos liderar pela influência, né? E conseguir conectar muita coisa para pessoas. Enfim, e seguir conciliando. Acho que talvez é essa a palavra. Não é equilibrando necessariamente, mas conciliando carreira e maternidade. Hoje, minha família é minha maior razão de viver, de existir, né? De se desafiar, inclusive, na carreira, e é assim que tem que ser. Se desafiar, né? Completamente. Para eles e por eles. Para eles e por eles, exatamente. Para elas e por elas, e para que elas vejam como exemplo que elas podem ser o que elas querem ser. É difícil na nossa sociedade, que é estruturalmente mais machista, patriarcal, nem vou entrar muito nesse detalhe, né? Mas que elas possam ser o que elas quiserem. E que eu sei que tem um dito africano que para criar uma criança você precisa de uma aldeia, não é de uma mãe, né? Então, para quem quer fazer isso, que busque também essas aldeias, sabe? De apoio dentro de casa, fora de casa, no trabalho, com amigos, com colegas, com vizinhos, com pais dos amigos da escola, que hoje eu tenho tentado construir essa aldeia, mesmo que eu não seja de São Paulo, por exemplo, né? E que talvez a minha maior aldeia, minha egrégora, esteja mais na Bahia. Na Bahia. Mas direto eu falo pro meu pai e minha mãe, vem pra cá, vocês não são avós agora? Não foram promovidos? Então vem pra cá. Precisamos da pra ajuda apoiar nas férias escolares, por exemplo, que foi um caos, né? Cara, mas é muito legal ter esse papo com você aqui, porque, enfim, mostrou na prática, né? Eu gosto muito de mostrar isso no Executive Talk, que não é só o glamour, aquela coisa, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não entendem os tombos, nada é fácil, mas tem um propósito por trás. E são histórias de conquistas muito bacanas, que eu ouvia só pra mim, quando eu entrevistava executivos, e falava, seria legal o que pode ser revelado aqui se as pessoas soubessem, porque vai inspirar. Então esse foi o propósito do Executive Talk. E eu quero te agradecer por esse papo, né? Senão, se for para continuar, a gente fica mais umas 2 horas aqui, com certeza. Mas tem que deixar para parte 2, senão você não volta, né? E obrigado mesmo por ter vindo aqui. Nossa, eu que te agradeço, Joel. Muito bacana. Desculpe aí qualquer coisa, né? Que a gente tenta resumir, mas não consegue. E fico muito feliz pelo convite mesmo. E estou à disposição aí para, enfim, quem quiser também conhecer mais, conversar um pouco mais.
ter segundo round. A gente Pois pode é. combinar aí Vamos nosso ter, com café certeza. e fazer outras oportunidades. Obrigada mesmo, viu? Muito bom. Combinado. Esse vídeo teve oferecimento da Chave Coworking, o seu escritório compartilhado.